Graça e a paz, igreja, amém? Amém. Glória a Deus. Estou muito contente por estar aqui com vocês nessa noite. E eu creio que Deus ele tem algo para ministrar nas nossas vidas hoje. Você crê nisso, não? Amém? Eu creio que Deus ele tem coisas grandes, tem coisas poderosas para fazer no nosso meio nesses últimos dias. Como o pastor Marcel disse, nós estamos vivendo tempos, dias que tem um peso, um significado profético muito grande na nossa nação. Ele já citou aqui as eleições que estão se aproximando, e nós como cristãos precisamos prestar bastante atenção e valorizarmos muito o voto que nós vamos estar efetuando nesses dias de eleições. Porque, embora muitas vezes nós tentamos relutar acerca de alguns temas, e até muitas vezes tentamos evitá-los dentro da igreja, o tema da política é um tema que se faz necessário no meio de nós. Nós precisamos aprender a lidar melhor com a política, a conhecer mais a política, porque a política também está presente na palavra de Deus. Ah, pastor, não concordo com política na igreja. Vai dizer isso para a igreja da Bolívia, que passou o maior aperto que o mundo dele já viu nesses últimos tempos. Tiveram que tudo para o meio da rua se ajoelhar, clamar, implorar pela misericórdia de Deus. Vai dizer isso para a igreja de Cuba, vai dizer isso para a igreja da China, vai dizer isso para a igreja na Coreia, de que política não tem nada a ver com a igreja não pode falar de política. Sobre a Bolívia ainda, a mesma igreja que ajudou a eleger Evo Morales é a mesma igreja que teve que ir para a rua clamar pela misericórdia do Senhor. Isso foi só um aviso para mim e para você. A Bolívia está logo aí, 1000 quilômetros nós chegamos lá na Bolívia. É um aviso, vamos ficar esperto. O conselho que eu te dou: não vote em partidos que têm a sua essência, a sua origem no socialismo e no comunismo. Por quê? Porque eles não aceitam a palavra de Deus, jamais se renderão a Deus. Eles não acreditam em Deus e têm nojo da nossa cara. Não vote para esse povo. Segundo lugar, não vote para políticos que defendem a ideologia de gênero e políticos que defendem a legalização do aborto. Aborto é um assassinato, aborto é crime. Eu e você não podemos eleger uma pessoa que defende o aborto. Amém, igreja? É a palavra. Nós precisamos ir para a palavra de Deus. Eu estava vendo um vídeo nas redes sociais. Eu não sei se procede, mas me deixou bastante preocupado. É uma preocupação muito grande para a gente. Eu estava ouvindo, e esse vídeo dizia que, de acordo com a ideologia de gênero, existem mais de 70 gêneros. O Brasil tem aí proposto, debaixo da lei da ideologia de gêneros, mais de 70 tipos de gêneros. Eu não sei de onde saiu tantos gêneros assim. Até onde eu sei tem 2, mas diz que tem 70 agora. E um desses gêneros estão chamando de pangêneros. Esse pangênero, ele vem de uma origem, se eu não me engano, é uma origem grega. E a palavra pan significa tudo e todos. E essa ideologia diz que quando uma pessoa ela é pangênero, ela pode amar ou se apaixonar ou se relacionar com tudo e com todos. Olha a sutileza do diabo. Uma vez que uma ideologia dessas ela é regulamentada, regularizada, é aprovada, querido, uma pessoa que pode se relacionar com tudo e com todos, isso abre as portas, não apenas abre, mas escancara as portas. Se a gente não tomar cuidado, não abrir os olhos, daqui a uns dias vai ser legalizada a pedofilia. Não é algo que está muito longe, não. Nós vimos o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul.
a forma de expressar a arte que essas pessoas estão querendo inserir na nossa mente, no nosso coração, querem nos enfiar a goela abaixo, filmando, fotografando crianças, indo tocar no corpo de um adulto ali nu. Queridos, disso para a aprovação da pedofilia não está muito longe não. Agora o que nós precisamos fazer como igreja? Ter sabedoria de Deus, clamar, fazer a parte espiritual, nós temos que fazer. Agora ter sabedoria também para votar, amém? Porque depois que elege, não adianta ir para a rua, erguer cartazinho, fazer buzinaço, é muito difícil. A hora é agora, amém? Oração, jejum, consagração e sabedoria na hora de votar. Deus nos deu alguns neurônios, amém? Deus nos deu inteligência. Nós precisamos saber escolher as pessoas na qual nós iremos estar elegendo, votando. Muito bem, não vou falar sobre política, não se preocupe. Domingo eu falei lá na igreja sobre política. Eu acho que eu me empolguei demais, né? Eu falei e assim, eu acho que eu exagerei um pouco. Não sei também. Mas existem algumas coisas que vai mexendo com a gente, vai nos irritando, é inadmissível que nós como cristãos, como filhos de Deus, venhamos perpetuar essa ignorância. Em pleno século 21 nós não podemos ser mais ignorantes, amém? Somos um povo que realmente tem a mentalidade de Cristo. Chega de ignorância, nós precisamos conhecer em quem nós votamos. Mas aqui eu sei, glória a Deus por isso, todo mundo já pesquisou os candidatos que vão votar, já está tudo definido, está tudo escrito no papel, amém ou não amém? Amém, não tem problema, eu também não defini tudo não. Acho que nós temos um tempo ainda para pesquisar e estudar, amém? O tema que eu quero tratar hoje é mentalidade de governo ou mentalidade de deserto? É uma pergunta, na verdade. Mentalidade de governo ou mentalidade de deserto? Eu gostaria de ler duas passagens. Se você quiser abrir aí para acompanhar. A primeira está em Gênesis capítulo 1, 28. A segunda está em Deuteronômio capítulo 28, 13. Gênesis 1, 28 e Deuteronômio 28, 13. Já abre, já deixa aí marcado. Quem encontrou, diga glória a Deus. Amém. Gênesis 1, 28 diz: e Deus os abençoou. E Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Deuteronômio 28, 13. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estará em cima e não debaixo, se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Amém, querido? Vamos orar mais uma vez. Querido Jesus, graças nós te damos pela tua palavra. Nós queremos exaltar nesse momento o teu santo nome e declarar que tu és Deus nos céus, na terra e debaixo da terra. Tu és Deus sobre a nossa vida, tu és Deus sobre a vida da tua igreja. Queremos pedir nesse momento a tua graça e a tua revelação. Queremos pedir, Senhor, do teu Santo Espírito, convencimento acerca dos nossos pecados. Que o Senhor possa falar grandemente, que o Senhor possa se manifestar e nos mostrar se porventura estamos errando em algum ponto, que nós possamos corrigir, voltar atrás e nos arrepender. Pai, é o Senhor quem reina sobre nossas vidas. Assim como o pai que corrige o filho, nós te pedimos nessa noite que, se houver necessidade, o Senhor possa nos repreender e nos corrigir, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a trajetória de Israel
depois que saiu do Egito. Eu quero falar sobre essa trajetória do Egito até a terra de Canaã. Eu estou ministrando aqui nessa noite para líderes da igreja, amém? Quem recebe aí? Líderes. Líderes poderosos que foram levantados nessa cidade, não pelo homem, mas pela vontade de Deus. Homens que foram levantados segundo um propósito. Homens e mulheres, jovens, crianças, senhores, senhoras, que foram chamados por Deus e que hoje são a resposta de oração para essa geração. São resposta de oração para essa cidade. Levanta a tua mão bem alto para o céu, num ato profético, e repita assim comigo: eu sou, mais forte, eu sou a resposta para a minha geração. Eu sou a resposta do clamor de Nova Mutum. Amém, querido? Creia nisso, creia nisso. Você não é um qualquer, você não é uma pessoa sem identidade, uma pessoa sem importância, uma pessoa sem valor. Você é uma pessoa que foi chamada por Deus como resposta ao clamor dessa terra, dessa nação, dessa geração. Você é aquela pessoa aqueles que estão de fora vão olhar para você e ter você como um referencial. Eu achei muito interessante a passagem de Jó que o pastor Marcel leu aqui nessa noite. Achei tremendo. Se nós verdadeiramente obedecemos ao Senhor, Ele realmente irá nos conceder paz e prosperidade. E nós seremos conhecidos nessa cidade como um povo próspero, um povo que tem paz, tanto interior como paz exterior. Nós seremos conhecidos como um povo vitorioso nessa cidade. As pessoas olharão e verão a face de Deus na nossa vida. Foi para isso que Deus Ele nos chamou, e é sobre isso que eu quero falar. Deus Ele tem um chamado para a minha vida e para a tua vida. Deus Ele tem um propósito para nós. Deus Ele tem um projeto para a minha vida e para a tua vida. E essa trajetória do Egito até a terra prometida, eu costumo entender, eu creio de todo o meu coração que é a trajetória da nossa vida. A trajetória do Egito até a terra prometida é a trajetória da nossa vida. Queridos, todos nós, todos que estão aqui, eu acredito que nós estamos num processo de transformação. Nós estamos num processo de amadurecimento. Nós estamos num processo onde Deus Ele quer tratar das nossas vidas. Essa trajetória do Egito até a terra prometida é a trajetória da nossa vida. Todos nós que estamos aqui ainda não chegamos lá. Estamos sendo treinados no deserto de Deus. Você crê nisso ou não? Nós não chegamos lá ainda. Todos nós que estamos aqui estamos sendo treinados no deserto do Senhor. Fala para o irmão que está aí do teu lado direito, diga para ele: você acha que já está abençoado? Você acha que já é abençoado? Então imagina quando você chegar lá. Eu tenho essa convicção no meu coração. Sou muito abençoado por Deus. Eu sou muito abençoado por Deus. A Bíblia fala, e eu sei que isso faz parte da minha vida. A Bíblia diz: ainda que nós estivermos, ainda que nós formos infiéis, o Senhor todavia permanece fiel para sempre. Apesar dos meus erros, apesar dos meus deslizes, apesar das minhas fraquezas, Deus Ele permanece fiel para com a minha vida e tem me abençoado. Mas eu acredito, querido, que de uma bênção até a outra bênção, de uma trajetória de uma bênção até outra, Deus Ele está me moldando, Deus Ele está trabalhando na minha vida, e esse trabalho de Deus na minha vida está acontecendo no deserto. Eu sei que Deus Ele tem muito mais para mim, e Deus Ele tem muito mais para você. Você crê nisso ou não? Deus tem coisas poderosas. Deus Ele te deu uma promessa. Deus Ele te concedeu uma palavra profética. Deus Ele tem te mostrado que as coisas que estão por vir são muito maiores, muito mais elevadas do que aquelas que você tem vivido até os dias de hoje. Se você está vivendo muito bem, se você tem sido abençoado, assim como eu acredito que sou, eu acredito que tem mais de Deus para a tua vida.
E isso é só o começo. É o que nós estamos declarando. Isso é só o começo. Amém? Você crê nisso? Deus, Ele quer primeiro nos transformar, Ele quer nos abençoar. Essas duas passagens que nós lemos, tanto a de Gênesis como a passagem de Deuteronômio, fala acerca do propósito de Deus para mim e para você. Que Deus, Ele nos ergueu com uma mentalidade, Deus, Ele nos criou com uma mentalidade de conquista, uma mentalidade de governo, uma mentalidade de liderança. Não uma liderança injusta, não um governo opressor, corrupto, mas pelo contrário, Deus, Ele nos ergueu para fazermos a diferença nessa terra, manifestar o reino dEle. Você crê nisso ou não? Quando Deus, Ele criou Adão, a palavra de Deus diz aí no versículo 28 de Gênesis 1, diz que o desejo de Deus foi expresso através da palavra de Deus. Deus disse: frutificai-vos, povoai a terra e domine sobre a terra. Aqui em Deuteronômio a palavra de Deus diz que aquele que anda em obediência ao Senhor, que casa muito bem com aquilo que foi lido em Jó, aquele que teme ao Senhor, aquele que anda nos seus caminhos, aquele que procura agradar a Deus, ele é uma pessoa abençoada e próspera. É uma pessoa que não vive mais em busca da bênção, uma pessoa que não vive mais caçando, procurando a bênção, mas é uma pessoa cuja bênção agora passa a o perseguir, e a Bíblia diz, e o alcançar. Nós somos essa pessoa, nós somos chamados para ser essa pessoa, com essa mentalidade de governo, com essa mentalidade de liderança, com essa mentalidade de Deus. E é por isso que a palavra do Senhor fala lá em Romanos capítulo 12, 2: e não vos conformeis com este século, com esse mundo, mas sejais transformados pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Nós precisamos ter a mentalidade transformada. Nós precisamos ter uma mentalidade de governo, porque assim como Israel, eu e você também fomos um povo que fomos resgatados da terra do Egito. Todas as vezes que a Bíblia fala de Egito, ela está simbolizando o mundo. Todas as vezes que a Bíblia fala de Faraó, ela está ali apontando uma figura de Satanás, o domínio de Satanás. Egito é o mundo, Faraó é a figura impiedosa, ímpia. Faraó é aquela figura injusta, opressora. E nós fomos retirados de lá. A Bíblia diz que nós fomos transformados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós fomos arrancados da terra do Egito. Nós fomos retirados de lá com a forte mão. E para que nós venhamos experimentar agora a terra da promessa, a bênção de Deus, nós precisamos primeiramente deixar Deus transformar a nossa mentalidade. Amém, querido? Transformação de mente. E o povo de Israel, depois de ter saído do Egito, eles começaram a ser preparados por Deus. Eles começaram a ser treinados por Deus no deserto. Deixa eu falar algumas coisas aqui para você acerca do deserto, querido. Primeiramente, para você que é um líder do Senhor, eu quero dizer para você: líderes com mentalidade de deserto jamais herdarão a terra da promessa. Ouça bem que eu vou falar para você mais uma vez, vou repetir: líderes com mentalidade de deserto jamais herdarão a terra da promessa. Por que Deus não levou o povo de Israel diretamente, a caminho de apenas 30, 40 dias de viagem? Por que Deus não levou o povo até a terra prometida? Porque quem não tem uma mentalidade de governo, quando entra na terra da promessa, põe tudo a perder. É por isso que Deus, Ele levou 40 anos com o povo, conduzindo o povo, dando segunda chance, terceira chance, moldando o caráter, moldando a visão, moldando as atitudes, a mente daquele povo. Porque uma pessoa que não está preparada para governar, se ela for colocada no governo, ela vai fazer um monte de besteira. Você está entendendo, líder de Jesus?
Nós ainda não chegamos lá, queridos, nós estamos sendo preparados para isso. E quanto maior o alicerce, maior vai ser o tamanho do edifício que Deus vai fazer em mim, vai fazer em você. Se está demorando, se está dolorido, se está difícil, ei, preste atenção, Deus está preparando os alicerces, porque um prédio grande, um edifício grande, uma obra grande, um sonho grande, para Deus realizar, Ele precisa antes trabalhar nas bases. Você está ouvindo, querido? Deixa Deus moldar as bases. Deixa Deus moldar o alicerce. Está demorando? Tem problema. Não tem problema. Vai chegar o dia. Está demorando? Não tem problema. Ser fiel. Vai chegar a hora. Deus está fazendo o alicerce, Deus está amontando ali os fundamentos, porque um prédio sem fundamento, ele cai. Ele não suporta o primeiro vento. Nós precisamos estar preparados para os ventos da vida. Nós precisamos estar preparados para as chuvas, para as tempestades. Líder, preste atenção. Se tem vindo tempestade contra a tua vida agora, ei, preste atenção, não vai parar por aqui, vão vir mais. Agora a diferença não é se vai ter tempestade ou se não vai ter. A diferença é como está o nosso alicerce. Como estão as bases, os fundamentos. Qual o tipo de fundamento que nós estamos estabelecendo? A Bíblia diz, eu comparo um homem sábio, aquele que edifica a sua casa sobre a rocha, porque vindo o vento, a chuva, a tempestade, a casa permanece firme para sempre. Isso é muito importante, querido, nós precisamos entender isso. A finalidade do deserto nunca foi a morte, mas o amadurecimento e a transformação da mentalidade do povo de Israel. Israel precisava abandonar a mentalidade escrava. Um povo que permanece 400 anos como escravo, vai ter a mentalidade de quê? De escravo. E foi por isso que Deus ele não levou o povo direto para a terra, porque não pode se levar escravos, pessoas com mente de escravo para governar uma terra. A mente precisa ser transformada. Deus, Ele me tirou e tirou você do Egito. Você, quem sabe, está no deserto. Olha, querido, deixa eu falar algo para você aqui. Pode não parecer, mas o deserto ainda é muito melhor do que o Egito. Eu não sei se você entendeu. O deserto ainda é muito melhor do que o Egito. Por que você está olhando para trás? Ei, presta atenção. Por que você está olhando para trás? Quem sabe Deus, assim como a mim, Deus tirou você de um outro estado. Deus te tirou de um lugar distante daqui. Deus te tirou no meio de amizades. Deus tirou você no meio de parentes. Deus tirou você no meio de familiares. Semana após semana, dia após dia, você fica querendo dar uma olhadinha para trás e dizendo, ah, como lá era gostoso. Ah, eu vou voltar. Nova Mutum é o deserto de Deus para a minha vida, eu tenho certeza disso, não tem dúvida. Quantas vezes eu chorei, quantas vezes eu orei, quantas vezes eu disse, Deus, por que Nova Mutum? Por que eu estou aqui? Os meus amigos não estão aqui, grande parte dos meus familiares não estão aqui. Eu não nasci nessa terra, não gosto desse lugar. Por muitos meses, alguns anos, eu fazia essa oração. Mas aos poucos, Deus ele foi me conduzindo, Ele foi me levando a entender que Nova Mutum é o deserto dele para a minha vida. Porque do jeito que eu estava e aonde eu estava, Ele não poderia me colocar na terra que Ele tem preparada para mim. Sabe por que o deserto ainda é muito melhor do que o Egito? Porque quem governa o deserto, quem governa a minha vida e a tua vida no deserto é Deus, não é Faraó. Se é para Jesus é mais forte, se é para Ele é mais forte. O deserto sempre vai ser melhor para os filhos de Deus, porque quem governa no deserto é Deus. A Bíblia diz que durante o dia Deus enviava uma coluna, uma nuvem,
Durante a noite, Deus conduziu o povo através de uma coluna de fogo. Deus está no controle desse negócio. Deus está no controle da tua vida. Deus está no controle da minha vida. E quando nós entendemos que o deserto de Deus ainda é muito melhor do que a terra do Egito, a terra de Faraó, nós estamos com meio caminho andado. Meio caminho andado. Então aguenta firme. Cutuca essa pessoa aí e fala para ela: aguenta firme. O deserto de Deus é muito melhor do que o Egito. O deserto não é um lugar de ostentação. O deserto não é um lugar de exageros. O deserto é um lugar da provisão necessária de Deus. Não é um lugar de ter o que se quer, mas é um lugar de ter aquilo que precisa. Vamos entender isso? Deserto não é lugar de ostentar nada. E muitas vezes nós ficamos desapontados com Deus. Muitas vezes nós até pecamos contra Deus por causa disso. Porque o deserto de Deus, ele serve para Deus, ele nos moldar. E nesse momento, nesse tempo onde nós estamos sendo moldados, nós não teremos tudo aquilo que nós queremos. Só aquilo que precisa, só o necessário. Só o necessário. E só o necessário com Deus é suficiente demais. Só o necessário de Deus é suficiente demais. Fica tranquilo. Pare, o Senhor já está falando desde o princípio do culto. Pare de ficar correndo atrás de coisas. Está no deserto de Deus, se prostre, se entregue a Ele. Procure conhecer a Ele. Desfrute daquilo que Ele está te dando. Quantas vezes nós tiramos os olhos daquilo que Deus está nos dando e colocamos os olhos naquilo que nós não temos ainda? Já falei, se eu não me engano, sobre isso aqui. Nós temos uma facilidade muito grande de tirar os olhos daquilo que nós temos e colocar os olhos naquilo que nós ainda não alcançamos. E o risco de nós nos tornarmos pessoas com uma mentalidade escrava, continuar como escravo, é muito grande. O nome disso se chama murmuração. Mas quando nós colocamos os olhos naquilo que Deus já nos tem dado e nos alegramos com aquilo, o nome disso é gratidão. Gratidão. Seja grato. Olha para essa pessoa que está do teu lado. Quem sabe é um filho, quem sabe é a esposa, quem sabe é um amigo, quem sabe é uma amiga. Pare de ficar olhando para aquele que não está aqui e comece a dar graças a Deus por essa pessoa que já está aqui. Isso se chama gratidão. Aleluia. Fica firme, aguenta firme, seja grato. O povo de Israel queria bebida, Deus fazia água brotar da rocha. Eles queriam comer, e aí Deus mandava o maná. Mas eles não estavam contentes com aquilo. Teve uma passagem que eles falaram: nossa, como eu queria estar no Egito, porque lá ainda pelo menos tinha pepino, tinha chuchu, tinha cebola, tinha brócolis, couve-flor. Se aquilo que você tem aqui agora é o maná, dê glória a Deus, porque o maná só pode vir de um lugar. O maná só vem do céu. E é melhor comer o maná que vem do céu do que comer os pepinos, os legumes, a cebola que vem do faraó. Quiseram fazer a mesma coisa, o diabo quis fazer a mesma coisa com Jesus no deserto. A Bíblia diz que ele sentiu fome e o diabo quis transformar a pedra em pão. Só que o meu Jesus, ele não aceita nada que vem do faraó. A Bíblia diz que ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quantas pessoas se precipitando e comendo pão de pedras. Eu quero. Aí Satanás vem com uma pedrona na frente e diz: você quer mesmo? Quero. Ele diz: abracadabra, pedra se transforma em pão. Aí tem um monte de pessoa caindo naquela pedrona que foi transformada em pão. E ó, se você permanecer fiel,
No momento certo, a Bíblia diz que Deus, Ele envia os seus anjos, e os próprios anjos de Deus vão servir a você e vão saciar a tua fome. Agora não escolha pão de pedras. Amém, querido? Está entendendo isso ou não? Deserto não é um lugar de ostentação, é um lugar da provisão necessária de Deus. O povo no deserto, ele pecou 4 pecados principais que fez com que Deus viesse rejeitá-los, reprová-los. Em primeiro lugar, idolatria. Segundo lugar, rebelião. Terceiro lugar, imoralidade sexual. Quarto lugar, um dos principais, a murmuração. Agora preste atenção, se você não naufragar em nenhum desses, se você conseguir ficar firme contra qualquer um desses aqui, se você conseguir ficar firme contra esses 4 pecados aqui, você não vai morrer no deserto. Fica tranquilo, você não vai morrer. Só apenas não se entregue à idolatria, que é o amor às coisas, não se entregue à imoralidade sexual, não se entregue à rebelião, não se entregue à murmuração. E Deus, Ele vai fazer você passar pelo deserto, e no tempo certo você entrará na terra da promessa. Amém, querido? Eu quero falar aqui sobre 4 características. 4 características que possui uma pessoa com a mentalidade de governo. 4 características. Se você está anotando aí, a primeira característica: somente um líder com a mentalidade de governo identifica e reconhece o princípio de autoridade. Repita comigo: o primeiro é reconhecer a autoridade. Amém? Se eu disse que um dos grandes pecados de Israel foi ter se rebelado contra Deus, se rebelado contra as suas autoridades, quem se rebelou foram aqueles que ficaram 400 anos debaixo do jugo da servidão do Egito, que tinham a mentalidade de escravo. Sabe por quê? 400 anos apanhando, 400 anos debaixo de autoridades abusivas, violentas, injustas. Aí quando Deus liberta eles da terra, liberta eles do Egito e direciona eles pelo caminho do deserto, a primeira coisa que eles pensam é: agora estamos livres. Livres da escravidão, livres das correntes, livres dos açoites, livres do sofrimento, livres também das autoridades. Engano. E isso muitas vezes, queridos, eu tenho ouvido de pastores na internet, eu tenho ouvido de pregadores na internet, e o pior é que muita gente se alimenta desses enganos. Pastores dizendo que esse princípio de autoridade espiritual é algo que é utilizado por pastores para manipular o povo. Então esse pastor, ele pega a Bíblia, ele rasga a Bíblia e joga tudo que está aqui presente nessa palavra, porque se existe um princípio, esse princípio ele vale desde Gênesis até Apocalipse, ele vale desde o início da criação, de eternidade a eternidade. Princípios não mudam, preste atenção. Princípios que foram estabelecidos por Deus não mudam. E o princípio de autoridade foi concedido por Deus. E quando Deus, Ele se prepara para direcionar o povo, tirar o povo do Egito, a primeira coisa que Ele faz é erguer um líder sobre esse povo. E aquelas pessoas que estão com a mentalidade egípcia, uma mentalidade de deserto, normalmente vão ter dificuldade para reconhecer os princípios de autoridade. Querido, isso é muito forte, isso aqui é muito importante. Nós temos alguns focos de rebelião aqui nessa trajetória do Egito até a terra prometida. Ali em Números capítulo 12, versículo 1 e 2, se você está anotando, Números capítulo 16, versículo 2 e 3, fala bem claro para nós acerca disso. Ali em Números, no capítulo 2, fala sobre a rebelião de Miriam. Ela se rebela contra um líder de Deus. Números capítulo 12, versículo 1 e 2, fala sobre a história, essa história de Miriam. A Bíblia diz que ela se rebelou, ela se juntou com Arão
E a Bíblia diz que eles falaram contra Moisés, falaram contra a autoridade de Deus. Agora a Bíblia diz que Deus ouviu aquilo que eles falaram em secreto. Um princípio foi quebrado, e quando o princípio ele é quebrado, Deus ele precisa agir, ele faz algo, ele não deixa os seus princípios quebrados passarem impune. Todo princípio quebrado trará sobre si consequências. Repita comigo para você participar, para você ficar envolvido, ficar ligado. Repita comigo nesse momento: todo princípio quebrado trará consequências. E Deus não deixou passar impune. A Bíblia diz que Deus ele chama Moisés, Arão e Miriam para fora do muro. E ali naquele momento a Bíblia diz que depois da nuvem, Deus deu uma lição, deu um famoso sabão em Miriam e Arão. Depois da nuvem ser removida, de cima do arraial a Bíblia diz que Miriam estava leprosa. Ela se encontrava leprosa. E aí, algo que me chama a atenção, não foi nem o fato dela ter ficado leprosa. Olha só o que diz no versículo 11, Números capítulo 12, versículo 11. Olha a palavra de Arão, depois de Miriam ter ficado leprosa. Por isso Arão disse a Moisés: ah, Senhor meu, não ponha sobre nós esse pecado, pois agimos loucamente e temos pecado. Ah, Senhor meu, não faça isso com a gente. Interceda por nós, faça alguma coisa. Mas precisava ter antes a sua irmã ter ficado leprosa para ele reconhecer o senhorio, a autoridade constituída por Deus. Aí ele lembra: nossa, é verdade, isso aqui é real, tu és a autoridade, ai Senhor meu. Queridos, é muito importante nós entendermos isso. Uma pessoa com mentalidade de governo é uma pessoa que reconhece a autoridade. Quando você pisa em qualquer lugar, um determinado lugar, você precisa entender que ali tem autoridade naquele negócio. Se você entra na farmácia, tem autoridade. Se você entra no banco, tem autoridade. Se você entra na padaria, tem autoridade. Se você entra na igreja, tem autoridade. Em todos os lugares possuem autoridade. E se nós reconhecemos a autoridade, nós seremos prósperos. E se nós reconhecemos a autoridade, a bênção de Deus é atraída sobre nossa vida. Todos os homens da Bíblia, sem exceção, todos os homens na história, sem exceção, que foram abençoados por Deus, reconheceram a autoridade. A Bíblia diz que Abraão, antes de se tornar Abraão, ele se submeteu a Melquisedeque. A Bíblia diz que ele foi abençoado por Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo. A Bíblia diz que Abraão ele devolveu o dízimo para Melquisedeque. A palavra de Deus fala acerca de Davi, no que diz respeito ao seu relacionamento com Saul, que apesar de ter sido perseguido por Saul, apesar de ter sido injustiçado por Saul, a Bíblia diz que Davi, ele chama Saul de meu Senhor. Meu Senhor. Você vai achar isso lá em 1 Samuel capítulo 24, na ocasião onde Saul ele entra na caverna para dar uma aliviada ali. Davi está ali próximo, os servos de Davi diz: acaba com ele agora, Deus está entregando ele na tua mão. Ele diz: vocês são loucos, esse homem é autoridade sobre a minha vida, ai de mim em tocar na vida de um ungido do Senhor, não vou fazer isso. A Bíblia diz que Saul sai pela entrada da caverna e Davi grita para ele: ei meu Senhor, que o Senhor saiba hoje que eu tive a oportunidade de tirar a tua vida, mas eu não fiz porque eu não quero isso. Eu temo ao Senhor, eu respeito a tua autoridade, eu não quero tomar-te o reino. No versículo 11, a Bíblia diz que Davi chama Saul de meu pai. Um homem que queria matá-lo, um homem que perseguiu ele várias vezes, um homem que queria tirar a sua vida. Isso aqui é muito importante, é forte, queridos, porque independente de quem seja aquela figura de autoridade, se ela está ali como uma figura de autoridade, ela não caiu de paraquedas, porque toda autoridade, segundo a palavra de Deus fala lá em Romanos 13, ela foi constituída por Deus. Não existe autoridade que não tenha sido constituída por Deus.
E a Bíblia diz: aquele que resiste à autoridade, resiste à ordenação do próprio Deus. Lê lá na sua casa, Romanos capítulo 13, isso aqui é muito forte. Jesus, quando ele junta os 70 e ele dá àqueles 70 uma missão, ele diz: olha, vai, prega o evangelho, expulsa demônios, cura os enfermos, eu vos dou autoridade. Olha o que ele fala aqui no versículo 40, gente. Ele diz: aquele que recebe vocês, recebe a mim, e quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Toda autoridade investida, constituída, ela foi investida e constituída por Deus, ela é enviada por Deus, ela é instrumento de Deus, ela é ferramenta de Deus. Sabe o que Jesus estava dizendo? Eu fui enviado por Deus, sou a autoridade dele, eu envio vocês, agora vocês são minhas autoridades. Quem recebe vocês, recebe a mim, quem recebe a mim, recebe o Pai. Isso é forte, queridos. Nós precisamos aprender a reconhecer as autoridades, aonde nós pisarmos a planta do nosso pé, porque isso é mentalidade de governo.